queridos, graça e paz. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Quase não é o suficiente. E o texto básico que nós vamos utilizar se encontra em 2 Reis, dos capítulos 11 ao 14. Essa história se dá ao longo de um período de mais de 80 anos. E aqui é muito importante nós frisarmos que existem dois reinos que estão sendo tratados ao longo desses capítulos. O reino de Judá, que se encontra ao sul, e o reino de Israel, ao norte. E a primeira história que nós vamos tratar é a respeito do rei Joás, que começa a sua história com uma peculiaridade. O seu pai havia morrido e a sua avó havia ordenado que toda a linhagem real fosse destruída. Porém, a sua tia o resgatou e cuidou dele por 6 anos. Quando ele completou 7 anos, o sacerdote, que também era o seu tio, o ungiu rei e ensinou a ele os estatutos de Deus, todos os princípios para que ele fizesse um bom governo. E ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Porém, uma coisa ele deixou de lado. Ele não destruiu os altares pagãos. Apesar de ter reconstruído o templo, apesar de ter feito grandes coisas, vencido grandes batalhas, ele não fez tudo o que ele deveria fazer. E então, ele foi quase, mas não foi o suficiente. E da mesma forma, o seu filho, que herdou o reino após a sua morte, fez também um reinado que era agradável aos olhos do Senhor. Ele buscou o Senhor, ele venceu batalhas, ele fez o que era bom para o povo de Deus, resgatou os estatutos de Deus, porém também não destruiu os altares pagãos. E isso fez com que o final dele não fosse o melhor. Ele foi quase, mas também não foi o suficiente. E a terceira história que eu gostaria de tratar hoje é a respeito de um rei do reino de Israel, o reino que fica ao norte. O nome dele é Jeoás. É um pouco parecido com o primeiro que nós falamos, mas são pessoas completamente diferentes. O rei Jeoás, ele vinha de uma linhagem onde os reis não faziam o que era agradável aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, eles incentivavam os cultos pagãos, eles incentivavam as práticas pecaminosas. E isso não era bom. Porém, uma vez foi procurar o profeta Eliseu. Chegando ao profeta Eliseu, que estava doente, já quase no seu leito de morte, ele pediu ao profeta Eliseu que o orientasse. E o profeta então pediu que ele estendesse um arco e flecha e atirasse uma flecha pela janela que dava para o leste. Essa flecha representava a vitória do reino de Israel sobre os sírios. E no momento seguinte, o profeta pediu: peguem algumas flechas e bata com elas ao chão, para também representar onde você vai aniquilar este reino. Ao invés dele golpear essas flechas de forma que exterminasse o reino inimigo, ele aplicou apenas 3 golpes no chão, o que também foi quase, mas não foi o suficiente. E essas histórias, o que nos remetem? Para que nós possamos pensar a respeito das nossas vidas, do chamado de Deus nas nossas vidas, o que Ele nos confiou como plano e propósito para as nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes em sua plenitude, para que também o nosso chamado seja completo e possamos fazer tudo o que Ele nos confiou. E então sermos 100% plenos no que o Senhor destinou para as nossas vidas. Essa história de hoje, eu gostaria que você refletisse que você não pode deixar coisas de lado, que você não pode fazer 99% do que Deus te pediu, porque o Senhor Jesus nos ensinou: sede obedientes em tudo que eu vos mando. Hoje, então, eu incentivo você a fazer plenamente tudo que o Senhor te confiou, cumprir o seu chamado na sua plenitude, para então garantir uma vitória completa na sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais mensagens que vão abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você, fique na paz, na prática dessa palavra, em nome de Jesus.